Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação da UpTV. Eu estou muito contente hoje de iniciar aí o programa ABC Talentos, agora no mês de dezembro. Espero que vocês acompanhem do começo ao fim, porque hoje nós vamos trazer aí muitos convidados especiais, né? Teremos 3 blocos aí. No primeiro bloco, só para vocês saberem acompanhar aí, nós estaremos com o Gastão Coimbra, ele que é diretor cinematográfico. Também teremos no segundo bloco o Flávio Galvão, ator e diretor de TV, e também no terceiro bloco nós estaremos com a Silvia Flaga, ela que é gestora na área de empreendedorismo, vai falar assim muitas dicas aí para vocês empreendedores. Então vamos começar então falando com Gastão Coimbra, ele que é diretor cinematográfico com DRT pela Ancine, e vai falar um pouquinho sobre esse tema que todo mundo gosta, que é cinema. Vamos dar uma boa tarde para ele. Olá, Gastão, seja bem-vindo à UpTV. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, eu tenho acompanhado bastante aí toda a sua trajetória, né, todas as novidades, e aí que veio a ideia, né, de dividir e compartilhar com os nossos teleinternautas aqui, o nosso público, todo esse trabalho, suas obras, seus filmes, que é muito legal. Para quem gosta de cinema, então, é uma paixão, né? E falando em cinema, eu queria que você começasse a nossa entrevista fazendo um panorama geral do como é que você enxerga hoje o cinema nacional, né? Principalmente nos últimos tempos e esse ano, principalmente com toda essa pandemia. Como é que você está vendo tudo isso? Desculpa. Bom, infelizmente, eu estou vendo um lento desaparecimento do cinema, né? Porque a Netflix, essas empresas grandes, a Amazon Prime, o Now e todas elas estão entrando fortemente, né, nessa área, produzindo com qualidade de cinema, e isso acaba fazendo com que as pessoas optem por ficar mais em casa, assistindo os filmes em casa, né? Ontem mesmo saiu a notícia de que a Warner vai lançar simultaneamente os filmes nas plataformas e no cinema, né? Então, assim, o cinema já é difícil de manter, porque você precisa ter um giro mínimo, né, semanal, para você manter uma sala, já que uma sala ela tem uma área muito grande, né? A não ser quando é um cinema privado, mas se você imaginar a área que ocupa uma sala de cinema dentro de um shopping, no shopping center, ela é bem grande. Então, a tendência futura, eu falo isso com tristeza, porque eu gosto muito de assistir numa tela grande um filme, né? Além do mais, tá entrando aí uma geração, deve entrar agora nos próximos 5 anos, de telas em casa, aí que você vai ter tela de 100 polegadas, né? Cinematográficas, né? Na própria casa, né? Exatamente. Fininha também, bem fininha, tipo... Eles estão fazendo agora, tipo... Porque a tela do computador, na verdade, quando você tira ela não chega a ter 1 centímetro de espessura, se você arrancar aquela casca de plástico. Então, eles vão fazer uma série aí em que você pendura igual um quadro mesmo na parede. Já está assim, mas é mais fino ainda do que a gente tem hoje. E você vai colocar aí... A única limitação que está tendo é o tamanho da porta e do teu elevador. Por quê? Como é que você coloca uma TV dessa dentro de casa, né? Verdade. Então, eles vão fazer aí... Vamos chegar aí umas 100 polegadas aí tranquilamente. Já existe, mas eu falo com facilidade, barato, para as pessoas terem. Então, nos próximos 10 anos, a gente vê, assim, só aqueles complexos mesmo que têm condição de bancar uma sala de cinema. Eu falo, de novo, eu falo isso com tristeza, porque eu acho que a experiência do cinema é uma experiência fantástica, né? Tá dentro de uma sala com uma tela tão grande, mas a tendência é diminuir muito, e essas empresas aí fazendo lançamentos simultâneos acomoda mais ainda, principalmente as pessoas estatisticamente acima aí dos seus 35 anos. A pessoa já tem uma tendência a sair menos, né? Tá casado, tá com filho, tudo,
tem uma tela gigante em casa com um sistema de áudio Dolby Surround 5.1. Aí ele fala, para que eu vou sair, vou procurar um estacionamento, vou entrar no shopping, se soltou aquele filme simultaneamente com a sala, né? As pessoas vão buscar praticidade, né? Cada vez mais, né? Então, foi anunciado ontem, e o Nolan, que é aquele diretor do Batman, né? Ele ficou muito chateado, porque ele falou que isso é uma situação ruim, né? Porque a experiência do cinema é única, mas não existe controle disso, né? É um negócio que está crescendo muito, e essa é a tendência futura. E como é que você vê a relação do cinema nacional e internacional? Também segue por esse mesmo caminho? Existe alguma diferença lá fora? Se dá mais valor para o cinema do que aqui no Brasil? Como é que você vê isso? O problema é que é o seguinte, o cinema no Brasil ele não se paga, né? E nós estamos num momento de conflito, por quê? Se você não captar um filme, o que ele fatura, aos olhos do leigo, nossa, o filme faturou tanto. Mas quando você vê o que ele custou, essa conta não fecha. Às vezes até mais, né? Sim, porque é partindo do princípio que o filme é sempre captado com recursos do governo, né? Então você vai lá, aprova lá 5 milhões e abate no imposto de renda das empresas, e aí você não precisa devolver esse dinheiro. Esse dinheiro é um incentivo à cultura. Sim. Então, o que acontece? Aí os canais também querem pagar pouco, porque eles sabem, esse filme está pago, tudo que esse cara ganha é lucro. Só que muitas vezes não é assim, né? Por exemplo, no meu caso, uma ficção científica, né, foi feito com apoio aí de uma empresa também e com recursos próprios. Então, assim, é mais difícil você captar, né? Porque o Brasil não tem tradição. Falo no caso de uma trilogia, né? Que eu estou realizando agora. Sim. O Brasil ainda está acostumado com aquela coisa tipo novela da Globo, sempre campo contra campo, as histórias muito semelhantes, assim, coisa que eu acho que poderia mudar, né? Eu quero que mude, né? E já lá fora é diferente, eles veem que isso é que dá dinheiro, né? As maiores bilheterias são da Marvel, né? São dos filmes aí que geram videogames, né? Que conseguem levar o público de 8 a 28. Esse é o público que eu foco hoje. É claro que uma pessoa com 40 pode gostar do filme, sem problema nenhum, porque o texto é bom e tal. Eu trabalho nesse sentido. Mas o que gera capital hoje, né, ainda é o cinema, né? Ainda é o cinema. Porque se você pegar os valores pagos pelos canais a cabo, tudo, ele não cobre a unha do custo do filme, entende? Tipo, cobre 20% do custo do filme, enquanto que o cinema não. O cinema, você vê, minha mãe é uma peça 3, né? Não sei se eu estiver errando o nome. Ela teve o maior faturamento da história do cinema nacional. Faturou 167 milhões de reais. Nossa. 167 milhões de reais. Nosso faturamento anterior máximo, se não me engano, era 33. Então, assim, realmente, o cinema tem capacidade de gerar, o cinema, que é sala de cinema, né? Apesar de ter essa medida, assim, é claro que a gente espera que com o tempo os canais, né, se eles forem destruindo o cinema de sala, eles passem a pagar melhor para tornar o filme viável. Porque se a conta não fechar, não tem filme. Não tem filme, porque você vai fazer um filme para quê? Você vai fazer um filme e você tem que, pelo menos, senão você vai economicamente falir, né? Então está complicado, é um momento de transição, é um momento que os valores não cobrem o custo do filme, né? E se você não for para a sala, você não consegue se custear, né? Para piorar, veio o Covid, que as pessoas precisam lançar em cinema para conseguir ter faturamento para o filme se pagar. E você vai hoje no horário de pico no cinema, não tem ninguém. Um amigo meu foi no horário de pico, chegou lá, tinha 6 pessoas na sala. O horário que normalmente a sala estaria cheia, está vazio. É muito triste realmente a gente ter, né, ver essa visão, essas coisas acontecendo.
com a cultura em geral, né? A gente percebe isso com os teatros também, que tem sofrido bastante, né, nesse último ano, nesse ano 2020 principalmente. Há quanto tempo você já tem de cinema, Gastão? Então, eu tive uma segunda profissão, fui aviador, né? E cheguei a voar 1.700 horas como piloto, mas cheguei até a ser instrutor da Embraer, pra vocês terem uma ideia. Paralelamente, eu tive o cinema desde os 23 anos, meio como um hobby, porque naquela época era inviável. Você tinha, por exemplo, uma lata de filme, custava R$ 1.800, ainda custa isso. Acho que agora está mais por causa do dólar. Então, e uma lata de filme de 35 milímetros, né, que era o caso da minha câmera, ela dá para 4 minutos e 15. E você ainda perde as pontas, então esses 15 aí você joga fora. Então, na prática, ela dá para 4 minutos, né? E aí o que acontecia? Ficava inviável, né? Você ainda pagava R$ 400 de revelação, né? Na Megacolor, na Casablanca. Então você tinha que fazer 3 takes, né? E de três é o mínimo, né? O cinema americano chega a fazer 7 takes da mesma cena. E a gente tinha que fazer, o mínimo seria 3 takes, né? Se a pessoa erra alguma coisa. Então você faz o cálculo, uma lata de filme dava para 1 minuto na prática. Então, se você fosse fazer 100 minutos, já costumava 100 minutos de filme, normalmente 90, né? Normal seria 90, 90 a 100. Você já começava custando R$ 200.000 com revelação, ia para 250 mil só de lata de filme. Estamos falando em custo de câmera nem nada, era inviável, né? Então, em 2000 é que eu começo realmente, profissionalmente, com a entrada do cinema digital. Então, eu já estou com 20 anos aí de cinema, como profissional, né, do cinema. É muita história, hein, Gastão? Muita história para contar aí, né? Muita coisa. Dá para virar um filme, né, também, né? 20 anos. Aí sim entrou o cinema digital, aí entrou a Red, sim. Aí eu vi a viabilidade de poder trabalhar, porque você podia ver o que você estava gravando, você podia apagar o arquivo em 4K, né? Facilitou muito, né? Facilitou muito todo esse trabalho aí, todas as obras aí que acabou abrindo essas oportunidades. Agora, assim, o Gastão, né, para quem não sabe, ele é produtor já de 6 roteiros de longa-metragem, já todos aprovados pela Ancine. Ele é diretor de 2 longas-metragens distribuídos por uma das maiores distribuidoras, que é a O2 Filmes, né? Também é diretor de um média-metragem e 7 curtas-metragens. É isso mesmo? Exatamente, isso. Até porque, para conseguir o DRT de diretor, eu tinha que ter dirigido pelo menos uns 5, né? Porque o meu caminho eu já tinha muita experiência, não compensava eu ir para uma faculdade de cinema, sendo que eu já tinha DRT. Eu fiz cursos profissionalizantes de câmera, depois eu fiz de editor e montador, que eram cursos longos, não era curso de uma semana, eram cursos longos profissionalizantes, do Senac. Depois eu fiz o diretor de imagens, e aí eu já tinha vários DRTs, né? E eu precisava do diretor, porque muitos desses diretores de propaganda, de comercial, não têm o DRT. Uhum. Porque ainda tem uma área nebulosa, assim, né? Mas para você participar de um projeto da Ancine, que tem que captar dinheiro, você é obrigado a ser diretor com DRT. Tem todas essas exigências, né, que o mercado exige realmente. É um diploma, né? Uhum, sim. E aí eu mandei para a banca 5 curtas meus, e aquilo, um monte de gente falou: você é louco, porque a banca, se ela negar para você, acabou tua carreira, porque eles vão falar que artisticamente você não está pronto, pode levar 10 anos para você tirar de novo o DRT. Aí eu já tinha mandado, né? Eu só rezei lá e deu tudo certo, graças a Deus, eu consegui, porque muitas vezes eles... Parabéns aí. Eu não tinha essa noção que era tão complicado assim. Eles acham melhor que a pessoa vá pela faculdade mesmo. Faça a faculdade. Você tem 20 anos de carreira, mas a gente vai destacar alguns trabalhos aí importantes, né? Um deles é o Homens da Pátria, um dos filmes aí baseados numa história real.
Nós vamos primeiro passar, né, o vídeo do Homens da Pátria e depois a gente vai fazer os comentários, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Zwei torpedieren. Eu sei que vocês todos estão cansados. Bedingungslose Kapitulation vorgeschlagen. É isso daí, gente. Olha só que qualidade, né, esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre no que é baseado essa história. Então, eu primeiro colhi uma série de histórias da época que foram famosas, né, que eram verdadeiras, verídicas, registradas, do padre, por exemplo, que morreu no tiro acidental, do nosso comandante na época, lá o sargento, do Wolf Mayer, que havia morrido depois de ganhar uma medalha do governo americano famosíssima e ter tentado entrar num lugar que estava cheio de alemães armados, né? Então, várias histórias assim que eram interessantes e eu separei as que eram viáveis de rodar, né? E a gente usou Paranapiacaba por ser uma cidade de época, né? Que tem Aqui pertinho aqui, né, do ABC aqui. Nós estamos aqui no ABC aqui. Exatamente, ela tem construções inglesas, mas também construções que eram comuns na Itália, que é esse teto reto, porque houve uma mistura na época, né? A gente tinha uma série de italianos que estavam aqui e que acabaram trabalhando também na construção da cidade. Não, né? Penso que era só os ingleses, mas a mão de obra na época era muita gente que veio aqui como colono, né? A imigração maior até italiana. Na inglesa tinha um pouco, mesmo só o pessoal que tinha trabalhado aí na ferrovia básica, né? Agora, então o filme, eu fiz toda essa seleção de histórias e na época ali tinha um museu da FEB ali na Vila Mariana e cheguei lá e conheci vários combatentes, né? Que estavam com 90 anos, 92, 94, 88. Infelizmente, todos morreram depois que eu iniciei aí o filme, as filmagens mesmo. Eles foram falecendo porque estavam todos no limite de idade. E eu lembro que no lançamento do filme, praticamente todos já tinham morrido. Foi uma coisa até triste, porque eu conversei com todo mundo e eu voltava lá, cadê o Major? O Major morreu. Se tornou uma homenagem também, né? Ao mesmo tempo, foi uma homenagem para todos eles, né? Se tornou uma homenagem. Então foi um filme muito legal, com uma série de dificuldades, né? O Brasil tudo é muito difícil de se fazer, né? A gente não tem um lugar que você chega e fala, olha, eu quero alugar 20 uniformes da Segunda Guerra, 20 capacetes, 20... Cada peça dessa aí, de cada soldado desse, tinha 17 peças de roupa originais da Segunda Guerra, né? Praticamente não tem nada de réplica hoje. Então foi uma situação muito mais difícil do que gravar um longa-metragem normal, um romance, que você simplesmente aluga 2, 3 casas ali por alguns dias e você vai lá e faz, né, o filme. Né? Quando eu tenho esse problema, né? Eu resolvo fazer projetos que dão trabalho demais, então eu não sei se é um defeito ou uma qualidade,
mas acaba arrumando para minha cabeça, né? Porque é muito mais difícil quando você faz um filme assim. Então, o filme tem um blindado, um tanque de guerra, todo mundo fala tanque de guerra, um blindado da Segunda Guerra, tem um avião que nós tivemos que tirar de dentro do museu para dar partida, para mostrar o piloto entrando nele. Então, um avião verdadeiro, né? E da Segunda Guerra. Eu vejo que você tem essa preocupação, né, de você ser fiel à época, né, tanto no vestuário como no local. Você tenta reproduzir de uma forma que as pessoas assistam e vejam a cena de uma forma mais real possível, né? Por mais que sejam outras pessoas assim, mas eu vejo essa preocupação que você tem, né? A originalidade, né? Da criação, na criação, assim, você tem essa preocupação, né, Gastão? Eu procuro fazer o que dá dentro da possibilidade do Brasil, né? O americano, ele tem um filme de $100 milhões, ele manda levantar uma vila da Segunda Guerra Mundial inteira, vem 300 funcionários, levanta a vila inteira da Segunda Guerra. A nossa realidade é diferente aqui, né? O cara traz 10 projetos de casa da época, ele escolhe um. Brasil não, a gente tem que achar um local que seja mais adequado, uma casa com aquele visual, tal. Teve, por exemplo, uma pós-produção, eu estudo efeitos especiais faz 20 anos também, e eu fiz mestrado nessa área, eu defendi mestrado na PUC em efeitos especiais. Então, assim, por quê? Eu sabia que o meu tipo de filme ia demandar esse tipo de conhecimento. Sim. Então, eu sabia que era a parte mais cara de um filme. Então, eu tive que estudar muito para minimizar esse custo, né? Agora, uma coisa também que eu achei interessante é que você conseguiu expandir, na verdade, esse filme para diversos canais, diversas plataformas, né? E sendo reconhecido, premiado. Fala um pouquinho sobre isso. O filme ganhou um festival das Forças Armadas como melhor filme, melhor montagem de efeitos, uma série de coisas. Ele ganhou 3 prêmios no Festival das Forças Armadas. Então, imagina, é o pessoal mais crítico da sua história que deu o prêmio, né? Porque é um pessoal que entende muito, sabe muito o que eu fiz, e conhece de armamento, conhece de tudo. E eu fui premiado no festival deles, né? Eu não entrei em outros festivais com esse filme porque, infelizmente, existe uma certa aversão, associam tudo que tem militar em coisa de direita, né? Então, eu evitei isso porque é um raciocínio que existe hoje, infelizmente, que não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Nenhum momento... Isso daí é história, né? Na verdade, Sim, você está contando a história, né? Que fez parte, né? Da vida de muitas pessoas. Mas o momento atual, eu me lembro aí um cara que estava cantando muito bem no The Voice Brasil, e só porque ele era capitão médico, ele foi massacrado e foi expulso, mesmo cantando bem, porque ele era capitão médico. E deduziram que ele era de direita ou de esquerda. Então, é complicado. Agora, meu filme foi lançado em 2015, um pouco antes dessa onda. Mesmo assim, ele está indo muito bem. E ele bateu recordes. Eu considero recorde porque, assim, sinceramente, eu não sei um filme que passou 101 vezes. Porque eu contei de que eu vi a apresentação. Que bacana, parabéns aí. Eu contei 101 fora que eu devo ter... Mas é merecido, né? O trabalho que foi feito aí realmente contando com tudo, né? Todos os aspectos, né, que envolve cinema. Você pensou em cada detalhe e tá aí o resultado. Vocês viram aí no filme, né, que a gente exibiu, que não deixa a desejar a nada, né, para filmes internacionais, não é verdade, Gastão? Sim, eu sigo também algumas cartilhas também, né? Eu sou uma pessoa, eu dou aula na universidade, né? Eu dou aula de marketing, como eu disse, eu tenho o título de mestre hoje, e eu dou aula de marketing eletrônico. Então, assim, eu sigo algumas cartilhas hollywoodianas, né? Por exemplo, os proprietários dos estúdios que compram, a maioria deles são judeus, né? São famílias judaicas que compram. Então, assim, você coloca uma moça com seio de fora num filme, você já perdeu 30% do teu... Sim, do seu público. Então, o raciocínio deles é o seguinte, é lindo uma moça com seio de fora, mas não precisa ser num filme assim. Tem filme para isso. Você tem que pensar em tudo, né?
Não, mas o brasileiro em geral não pensa isso. Ele diz o seguinte: faço o filme que eu quiser, agrade quem agradar. Eu não penso assim. Eu quero que eu quero que uma criança esteja na sala assistindo o filme. Acho muito desagradável a mãe dizer: você tem que sair da sala porque esse filme está pesado para você. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Eu achava horrível, porque muitas vezes eu estava interessado no filme e só porque eventualmente podia de surpresa aparecer uma cena assim, eu tinha que não ver o filme inteiro. Então eu procuro evitar. Se tiver uma cena de um casal, estão ali com o lençolzinho em cima, estão conversando, se beijaram e tal. Então eu sigo uma série... Não precisa ser nada apelativo, né, na verdade. Não precisa ser nada apelativo. Sim. Então, legal. Agora, nós temos que falar ainda sobre os dois filmes aí, que é O Retorno da Luz e O Lado Escuro da Lua, né? Nós temos aí também... Então, vamos ver o filme do Retorno da Luz e a gente já volta a conversar aqui. Vamos lá. Eu já sei o segredo de vocês. E eu nunca pedi nada. Que isso, Maria? Olha o menino preso numa cadeira de roda uma vida inteira. Não podemos. A senhorita pode fazer, a dona Isis, as senhoras podem ajudar a melhorar alguma coisa, dona Ângela, por favor. Oi, Gastão. Então, esse filme também, você diz aí também que é baseado numa história real, é isso mesmo? O áudio. O início dele é baseado numa história real, porque em 1986 passaram 21 objetos voadores não identificados no sul do Brasil. Para se ter uma ideia, o máximo que tinham decolado aviões de interceptação no Brasil foram 2 aviões simultâneos, né? Foi a primeira vez que 5 aviões decolaram. Praticamente todos os aviões possíveis naquele momento decolaram, que estavam prontos para decolar, né? Decolaram 2 Mirages lá de Anápolis, decolaram mais 2 de Santa Cruz aqui no Rio. Para se ter uma ideia da situação, né? A hora de voo de um avião desse é 7 mil, 8 mil reais a hora de voo. Meu Deus. E decolaram nesse mesmo momento esses aviões todos, né? E depois mais um avião extra. E nesse dia o esquema de guerra mesmo, né? Outra coisa, decolaram com armamento real. Né? Muitas vezes eles decolam com armamento de treinamento. Eles decolaram com armamento real. Nesse dia o Osiris Silva, e foi através dele que acabaram sabendo, que era o presidente da Embraer na época, depois foi presidente da Petrobras, né? Ele tinha sido promovido a presidente da Petrobras e ele foi entrevistado sem saber que tinha sido promovido a presidente da Petrobras, não sabia que tinha saído da promoção. Foram perguntar para ele sobre a promoção da Petrobras. Ele achou que fosse sobre os discos voadores. E aí ele deu com a língua nos dentes e falou
que estavam entrevistando ele por causa do que tinha acontecido na noite anterior, né? E aí essa conversa toda do Osiris acabou fazendo que os pilotos e o ministro naquela época da Justiça, né? Desculpa, ministro da Aeronáutica, desse uma entrevista numa sala enorme, os pilotos também, sobre o assunto para a televisão nacional. Eu lembro que parou o país todo, né, para falar sobre isso, entendeu? Então foi um caso amplamente registrado, um caso que tem tudo comprovado aí, né? Tem inclusive as gravações das telas dos computadores. Os pilotos viram as naves, alguns dos pilotos viram, outros não viram, né? Então foi uma situação bem interessante, né? Uma situação bem interessante e que eu transformei aí no filme, né? Isso aí sou eu testando o capacete que eu... Isso é legal também, né, Gastão? Tudo que você... todos os equipamentos que você recebe, você testa antes, né? Eu ponho claro que eu tenho que me divertir com o que eu faço, entendeu? Eu acho assim... isso daí, né? Eu acho que você fazer cinema para ficar só na posição de diretor ali e ficar, né? Bota a mão na massa mesmo, né? Gostamos de curtir, né? A gente fabricou um míssil para esse filme agora, super legal. Vieram esses capacetes dos Estados Unidos, então coisa assim, o traje completo de piloto de F-18, de piloto de F-14. Então, assim, a meninada gosta também, que a minha ideia também é agradar um público jovem, né? Que gosta de game, que... Sim. A gente não tem esse tipo de filme no Brasil. Eu não conheço algum outro assim que eu saiba. E não é uma coisa simples conseguir essas coisas, né? Todos esses equipamentos, tudo. É uma conquista, né, Gastão? E também muita credibilidade no trabalho, né? E isso daí merecidamente. E nós temos então... Sim, diga. O lado escuro da Lua, né, também, que a gente tem aí algumas imagens também, que também é um novo filme, né, que você já está dando início aí, não é isso? Conta pra gente. Tem pouca coisa, né? Eu falo de objetos e tal, mas algumas coisas que foram usadas no primeiro vão ser usadas no segundo, é claro, né? Sim. Essa é a cena desse agora, do Retorno da Luz, né? Essa cena do Retorno da Luz. Tá. Mas o filme já está se delineando, vai ser uma história muito interessante, com naves espaciais, a continuação, né? O segundo filme, mas ele vai subir aí para um patamar acima de volume de naves, de combates, de robôs, e vão ter soldados agora, né, do lado de lá, que são robôs também. Então a gente está testando já um monte de coisa, né? A ideia desse filme é que ele gere um videogame, né? Isso daí já é lançamento 2021. Essas imagens que está mostrando é o Retorno da Luz, né? Sim, Essas são do Retorno da Luz, é do filme que você viu o trailer agora. Tá. Isso aí já vai ser lançado agora, já em janeiro, provavelmente. Sim. Essa aí não, essa aí é teste já para o segundo filme. Tá. Essa nave aí é do segundo filme, a gente testou. Esse aí é o pessoal de ônibus do lado do Homens da Pátria, né? Esse é o assento ejetável que eu adquiri da Força Aérea Brasileira, que foi para leilão e eu adquiri. E acho que eu sou um dos únicos do Brasil que tem o assento do Tucano da Força Aérea, né, em casa, né, que eu uso no filme também. Esse também é do novo filme agora, né, A Face Escura da Lua. Eu vou fazer uma história dentro do filme, mostrando os pilotos de P-47. Esse também é um capacete da NASA, que está aqui do meu lado, por sinal. E porque eu quero mostrar uma visão que os pilotos, no meio do treinamento, têm de um OVNI, né? É uma ficção, então a gente pode brincar à vontade, né? A Face Escura da Lua, então. Esse daí já é o lançamento de 2021. Isso é um flyer, né? Claro que o cartaz vai mudar. Tem gente que adorou, eu acho que eu devia deixar como cartaz a imagem. Tem gente que quer que eu mantenha a mesma linha do primeiro cartaz. Então eu vou sentindo, provavelmente eu vou manter a linha do primeiro cartaz, né?
Agora nós temos algumas imagens, Gastão, de alguns momentos aí da sua carreira também, que a gente gostaria que você também fizesse comentários, que a gente vai passar também rapidinho, que a gente logo mais já está encerrando aqui a entrevista, infelizmente, né? Porque cinema é um assunto que deixa qualquer pessoa curiosa. Você trazendo aí muitas novidades, todas essas curiosidades e bastidores é muito importante para a gente poder conhecer, né? Saber também que não é uma coisa simples de se fazer, né? A gente vê lá no cinema, achar tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém sabe os bastidores, as dificuldades que é você conseguir chegar até lá, né? Então vamos ver algumas imagens aí da sua carreira aí, vamos ver. Então, isso aí já é até um finalzinho aí que eu resolvi pintar. Um dos talentos dele, né? Que também é pintura. Eu pintor clássico, né? Desde pequeno, eu ganhei prêmios aí como desenhista, e a base do meu trabalho atual, também efeitos especiais, está aí, né? É uma segunda paixão sua, a pintura, depois do cinema? Olha, a segunda paixão é a aviação. A terceira paixão talvez fosse pintura e escultura mesmo. Mas esse aí é uma reprodução que eu fiz de Leonardo, né? Eu tinha um desenho dele feito numa foto e eu quis, em tamanho natural, reproduzir os traços dele, né? Olhando só para o desenho. Então eu refiz o desenho que ele fez para aprender o traçado que ele fazia, né? Das sombras, tudo. Essa é uma pintura que eu fiz também a partir de uma foto. É uma pintura de 1,5 metro, mas a partir de uma foto de 15 centímetros que eu tinha, né, na época do Charles Darwin, né? Ele fez uma foto, né, em preto e branco na época, e eu peguei essa foto e pintei o Charles Darwin. Vamos seguir. A partir do desenho. Então, isso aí eu estou dentro da cabine do Airbus, né, um simulador de treinamento. Eu tive um curto período na TAM, que eu fiquei alguns meses, fui copiloto lá. Aí o curso da Petrobras que eu fiz de mergulhador em plataforma, eu tinha um sonho de gravar dentro d'água um dia, filmar um filme submarino, né, mostrando os mergulhadores de profundidade, e pintou a possibilidade de fazer um curso na Petrobras. Aí eu comi o pão que o diabo amassou, fiquei 45 dias lá, né, porque o pessoal que dá é o pessoal da Marinha, ex-Marinha, e foi legal, mas eu realmente sofri muito. É um curso muito pesado. É como se você tivesse se alistado de novo no serviço militar que eu já tinha feito. Esse é seu brinquedinho, né? Essa é uma câmera que já foi também, não estou mais com ela, estou trabalhando com outra. Mas é uma câmera, os acessórios ficaram. É uma Blackmagic, eu já passei por uma câmera que faz mais coisas, faz câmera lenta. Meu cinegrafista aqui está encantado aqui com as câmeras aqui, ó. Eu dava aula de Steadicam, né? Eu tinha 2 Steadicams, esse aí é o Steadicam da Steadicam mesmo. Uhum. E eu dei aula no Instituto de Cinema e acabei vendendo porque está usando muito pouco, as câmeras diminuíram de tamanho. Sim. E hoje você tem os gimbals, né? Que então era uma coisa cara com pouca demanda, eu acabei vendendo os 2 estéreos que eu tinha. Aí é um suporte para carro, né? Você coloca no carro para poder fazer uma filmagem. Sim. Ele tem ventosas aí você consegue prender no capô e para dar estabilidade. Outra paixão aí, olha. Outro talento. Eu estudei vários instrumentos. Eu toco bateria, toco guitarra e fui cantor também, ganhei prêmio melhor vocalista de Renato Russo, tudo isso na adolescência, né? Meu Deus, olha só. Participei de um concurso aí saí no tempo de Embraer, na Inglaterra, eu fazendo treinamento do Phenom, crachá da Embraer no peito ali, e fui instrutor e fui especialista do Phenom 100 300, né? Influencia meu cinema porque eu fiz simultaneamente, não tinha empresa e trabalhava na Embraer. Aí foi muito legal, porque nesse período eu também pude trazer muita coisa para o filme. Na época do Homens da Pátria, eu trouxe da Inglaterra para os Estados Unidos também, eu ia muito para os Estados Unidos. Aí o curso também, eu dava de Steadicam, outro Steadicam, né? Que é o esse é mais pesadão já. Maior. Aí sou eu na NASA, quando eu fui dar um treinamento nos Estados Unidos, na área de aviação, eu aproveitei e fiz um curso de roteiro e fiz um curso também e fui na NASA também, conheci a NASA. Vamos seguir mais rapidinho.
Uma série de coisas aí que são... Isso aí é no treinamento nos Estados Unidos também. Era o treinamento daquele avião que caiu do presidente lá, do candidato a presidente. Tanto que fui eu que dei entrevista para a Globo falando das diferenças. Você acha até hoje aí. Aí o pessoal fala, nossa, aquele cara que está lá é o mesmo cara que é cineasta. O pessoal acha que tem um cara que tem o mesmo nome que eu, né? Mas é o mesmo cara. As premiações aí. Isso aí é a premiação da Academia de Letras do Estado de São Paulo, né? Ciências e Letras. Eu fui premiado pelos meus roteiros que eu desenvolvi, históricos, e aprovados na Ancine. E aí, como é uma coisa literária, isso aí fui eu que fui convidado para ser guardião do avião um dia lá, do P-47, que é o que nós filmamos lá no Museu do Rio, e eu fui com a roupa, porque eu tenho a roupa original, né, da época, e pediram para eu ir trajado no dia e ficar no avião lá. Você deve ter um acervo, né, de equipamentos, assim, ô Gastão? Você guarda tudo, coisa, assim? Tem, quase tudo. Até me arrependo. Outro dia eu vendi uma pistola do século XIX, do século XVIII, né, daquelas de pirata. Vendi e me arrependi depois, que agora estou precisando usar ela numa cena. Não, mas parabéns aí. Parabéns por toda essa trajetória, essa carreira sua. Com certeza tem muitas coisas ainda para conquistar, né? E eu queria que, assim, a gente já está aqui encerrando a entrevista. Quero parabenizar você, né, por todo esse trabalho que você vem fazendo já nesses 20 anos, que você vem resgatando histórias aí verdadeiras, né, fazendo homenagem a muitas pessoas que viveram essas histórias de verdade. E eu só tenho que agradecer a sua participação hoje aqui no programa ABC Talentos. E eu queria que você deixasse as considerações finais, os seus recadinhos aí para quem gosta de cinema, né? Quem tem aí vontade de expandir, de aprender mais, deixar suas dicas aí, seu recadinho final, por favor. A dica é saber inglês, se preparar muito bem, né? Conhecer todos os processos, mesmo que você vá mexer com uma parte só, edição, conhecer de operação de câmera, de pós-produção, porque está tudo integrado, e também que venham muitos filmes aí, né? Que a ideia é que a gente tenha um cinema nacional mais atualizado, com coisas mais ligadas ao que se faz fora do Brasil também, né? Porque hoje o mundo está globalizado, não dá mais para fazer um cinema só com a cara só nacional. Ela tem que ser nacional, mas eu acho que ela também tem que ser para outros públicos, né, e poder ser um cinema que possa agradar o mundo todo e não só o bairro nosso aqui, com as nossas tradições, com as nossas coisas locais. Bom, a gente aqui, né, na UpTV quer estar sempre acompanhando a sua trajetória. Quando você tiver novidades, eu quero que você aí mande sempre, né, para a gente os recadinhos para a gente poder estar acompanhando, as pessoas também poderem estar vendo, compartilhando, né, dessas informações e podendo curtir também, né, porque todo cinema, né, tanto teatro, cinema, TV, a gente precisa de público. E aqui a UpTV, você pode ter certeza, pode ser um grande parceiro seu aí, com certeza, tá bom? Conte sempre com a gente. Uma última coisa que eu vou falar que talvez seja em primeira mão. Opa, vamos lá, eu gosto disso. Vou fazer um filme sobre o astronauta Marcos Pontes, provavelmente. Vamos ver. Vamos lá, quero ver, hein? Desde que ele trabalhava aí engraxando roda de trem, né? E chegou a astronauta, até ministro, mas eu vou contar até o astronauta, já tá bom. Um novo desafio aí, né, para os próximos anos aí, com certeza. Um beijo muito grande para você, Gastão. Muito sucesso para você. A gente vai estar acompanhando tudo de pertinho aí, né? A gente sabe, eu curto muito toda a sua história, toda a sua trajetória, todas as suas postagens que você faz. Eu estou sempre acompanhando, que eu gosto demais. E é por isso que eu fiz questão de você estar aqui com a gente aqui no programa ABC Talentos. Muito obrigada. Obrigado. Um abração para todo o teu público, para você também, tá? Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Go, 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 go.